O silêncio no templo de Akhenaton tinha um peso diferente, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol tocar as pedras gastas. Você abriu os olhos para o ar denso, como se a própria atmosfera conspirasse para aprisioná-lo naquela rotina interminável. A areia aquecida, ou ainda fresca da noite, invadia suas narinas com um cheiro forte e quase palpável, misturado ao incenso queimado que se perdia pelas câmaras silenciosas. Sob seus pés, o piso de pedra fria e úmida parecia puxar sua energia para baixo, exigindo que cada passo fosse uma pequena vitória contra a exaustão. O templo estava envolto em sombras longas, que dançavam lentamente nas paredes, enquanto os murmúrios distantes dos sacerdotes ecoavam como um lamento antigo, memorável e constante. Era uma melodia de devoção e medo, uma trilha sonora para o peso que você carregava. A luz trêmula das tochas lançava brilhos dourados, mas não aquecia. Ela apenas acentuava as texturas ásperas do metal e da pedra, enquanto suas mãos, já cansadas, deslizavam pelo ouro polido das antiguidades sem entusiasmo. Lembra como, hoje, a bateria do celular te estressa quando acaba? Ali, ver a última lasca de lenha virar cinzas significava terror, silêncio e escuridão de uma vez. Sua rotina se desenrolava lenta e implacável. Preparar o cálice para o faraó Akhenaton, polir as relíquias sagradas, seguir os passos cerimoniosos pelos corredores eternos. Cada movimento era uma repetição exaustiva, um ritual mais pesado do que o próprio sol do deserto. O suor escorria em gotas pequenas, morosas, enquanto você observava a mesma vista em tons de areia esbranquiçada e pedra desgastada. Era um lento martelar contra o tédio e o cansaço, como se sua mente desejasse escapar, mas seu corpo estivesse preso àquela muralha de silêncio e obrigações. Por um breve momento, um alívio sutil. O aroma da resina queimando se misturava a um frescor inesperado do vento frio que se infiltrava pelas frestas da porta rachada. Você sentiu a respiração mais suave, um instante delicado, quase um sussurro de esperança no templo pesado de maldições. Mas então, um som diferente chamou sua atenção, um movimento que não deveria estar ali, uma sombra que se arrastava contra a vontade da luz trêmula, contradizendo as leis silenciosas do lugar. Seu coração apertou, o ar ficou mais denso, e você soube que esta monotonia estava prestes a ser quebrada. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não. Quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém esse cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você hesita por um instante. O peso daquela sombra inesperada ainda pulsando no ar ao redor. Seus olhos buscam atentos cada centímetro daquela penumbra que insiste em se arrastar, lenta contra a vontade da luz das tochas. Sente o ar carregado, cada molécula vibrando com um segredo não revelado, como se o próprio templo respirasse um mistério antigo, um sussurro gravado nas pedras gastas
que de alguma forma agora parecia mais palpável. O som dos seus passos, tão cuidadosamente controlados, ecoa pelos corredores, arrastando o silêncio como um véu pesado que quase te pesa nos ombros quando você avança. Você sabe que não pode recuar. Não ainda. O vento frio, que antes trazia alívio, agora parece carregar um toque de alerta. Seu olhar desvia para a rachadura da porta, onde uma fresta fina deixa que o luar se infiltre em feixes trêmulos, invadindo o chão de pedra fria. Os grãos de areia ainda reposam, inertes, quase congelados no tempo. Sentir a textura áspera contra a sola dos pés. Um lembrete constante da imutabilidade do deserto que se estende para além daqueles muros. Cada pequena partícula parece embotada, silenciosa, absorvendo a tensão que cresce dentro do seu peito, apertando, como se tentasse empurrar você para a frente. Os murmúrios distantes dos sacerdotes continuam. Mas agora você percebe uma mudança quase imperceptível no ritmo. É como um cântico que hesita, uma voz que vacila antes de ser tragada pelo eco dos corredores. Você prende a respiração e os sons se fortalecem, mais próximos, mais carregados. O seu corpo reage antes da mente, cada músculo ficando alerta para o que está por vir. A sensação de frio sobe pela espinha. Não o mesmo frio do vento, mas algo mais profundo, mais visceral. Não é um medo primitivo, é uma percepção sutil, a certeza de que algo está mudando no ar. Você aproxima a mão da parede, sentindo a aspereza fria da pedra, as fissuras que contam histórias de séculos de abandono e devoção. Seus dedos percorrem aquela superfície como se tentassem captar a alma do templo, absorver a energia que ele guarda com tanto zelo. O som da madeira das portas rangendo suavemente, embora ninguém pareça por perto, preenche o silêncio com uma melodia inconsistente, quase como um aviso. Seu pulso acelera, ligeiramente, enquanto você atende o chamado do ambiente, que sussurra para que você avance ou que você fuja, mas o corpo não obedece ao desejo de fuga agora. Você para diante de um corredor que se estende além da luz das tochas, um túnel de sombras onde o desconhecido se amontoa pesado e silencioso. O aroma persistente do incenso mistura-se ao odor seco da pedra antiga, e o ar parece puxar o fôlego de dentro do seu peito, tornando cada inspiração um ato consciente de calma. Seus passos retomam, macios, conscientes de cada faixa do piso frio sob seus pés, do eco que se distorce contra as paredes e do sussurro que parece crescer, não em volume, mas em presença. O suor ainda escorre devagar por sua testa, mas a fragrância da resina agora é acompanhada. Um leve toque de mofo, de envelhecimento, um lembrete da passagem inexorável do tempo. Você sente as texturas do ambiente como um convite a desacelerar, a se infiltrar nessa quietude resistente. Mas o ar começa a zumbir com o quase inaudível som de algo movendo-se à distância. Você vira lentamente a cabeça. A sombra estava ali, não mais um fantasma afastado, mas um peso real, suspenso na tensão do silêncio. Você avança e alcança uma escadaria estreita. Os degraus desgastados pela passagem dos anos convidando a cada pisada contida. O frio do mármore molhado aperta seus ossos. O cheiro do subterrâneo se infiltra em cada fôlego, misturando-se com o incenso, a umidade
e um leve gosto metálico de que, você não sabe. O vento que entrou pela porta rachada parece agora perder força, substituído por um ar imóvel, onde até seu próprio silêncio ressoa com intensidade. Cada passo seu levanta uma sombra que dança contra a parede de formas esguias e distorcidas, criando figuras quase humanas que seguem você com olhos invisíveis. Você segura a barra da túnica com a mão trêmula, sentindo a frieza do tecido contrastar com a pele quente das palmas. Um ruído repentino, um estalo sutil, rompe a concentração. Algo, talvez uma gota de água ou uma pequena pedra deslocada, cai no chão, quebrando o feitiço do momento. Seu corpo inteiro reage. Uma onda de tensão se espalha como um arrepio que se arrasta pela espinha. Você sente o peso da incerteza crescer, apertando seu peito com mãos invisíveis, e ao olhar para trás, vê a luz das tochas oscilando, ameaçada por algo que você ainda não pode discernir. Então, como um lampejo no escuro, um brilho tênue, quase imperceptível, se revela ali, no canto mais distante da escadaria, um reflexo dourado e frágil que não deveria estar. O brilho fugaz de uma lâmina ou a centelha de um amuleto esquecido. Você estende a mão em direção a essa luz. Cada movimento exageradamente lento. Cada segundo uma eternidade em que o coração pulsa pesado. A proximidade desse brilho acende um misto de curiosidade e um sussurro de medo ancestral. Aquela sensação que diz que ao descobrir aquilo, uma porta se abrirá e nada mais será como antes. Mas então, de repente, um silêncio ainda mais profundo cai sobre o templo. O ar ao seu redor parece mudar, ficando pesado, denso, quase palpável, como uma promessa indecifrável que paira além do alcance dos sentidos. Você percebe que o que quer que esteja ali, nessa penumbra e nesse brilho entrecortado, não espera apenas ser visto. Espera algo que somente você pode oferecer. Um passo adiante no desconhecido. Um mergulho lento e inevitável no segredo que se recusa a permanecer oculto por mais tempo. Você sente o peso do momento. Sabe que não é mais possível hesitar. O templo respira com você, e algo novo começa a despertar dentro dessas paredes antigas. Você estende a mão lentamente, cada dedo se movendo com a precisão de um ritual antigo, até tocar o objeto que emite aquele brilho tênue e inquietante. A lâmina é fria e áspera, coberta por uma fina camada de poeira que se desfaz ao menor contato. Ao segurar o metal, você sente um frio cortante que atravessa a pele, subindo como uma corrente invisível, despertando uma sensação que você não consegue nomear. O peso da lâmina parece carregar histórias que o tempo esqueceu de revelar, e o som sutil de sua respiração ressoa entre as paredes do templo, misturando-se ao eco de passos que já passaram, talvez há séculos. Você permanece imóvel, os sentidos aguçados para qualquer mudança na atmosfera que o cerca. O cheiro do incenso resiste, mas agora parece frio, quase distante, como se uma sombra invisível tivesse se enraizado ali, entre as pedras antigas e as paredes gastas. O silêncio retorna, denso e pesado, enchendo cada fenda, cada resíduo de luz tremeluzente. E você percebe que o templo não é apenas um espaço de devoção,
mas uma prisão de segredos não ditos. Cada respiração é deliberada, medida. O ar atrás de você parece se tornar mais espesso, puxando o ar dos pulmões com uma suave, porém insistente pressão. Você sente o peso do selo que carrega, a ameaça silenciosa de que cada movimento agora carrega um risco velado. O frio não está apenas na lâmina, mas também na suspeita que cresce, lenta e focada, como um animal rastejante. Você sabe que não há espaço para hesitação, ainda que o desejo de recuar bata com força contra sua pele, quente e úmida de suor. Ao ajustar a lâmina na mão, suas unhas pressionam o couro da bainha. A textura seca resiste, áspera como areia entre os dedos. O eco suave do encontro metálico reverbera sob seus pés, comprimindo o silêncio com uma presença tangível. Você sente a temperatura do mármore mudando sob cada pisada, e frescor que invade os ossos parece penetrar mais fundo conforme avança pela escada. Essa passagem que conecta o visível ao oculto, o presente ao passível. Os murmúrios se intensificam novamente, não distantes. Mas agora um sopro, quase um cântico quebrado que envolve o ar, difuso e inquietante, como se o templo estivesse acordando de um sono profundo, despertando memórias armazenadas nas nervuras da pedra. Você não é mais um mero espectador, mas uma parte ativa desse tecido ancestral. E o simples fato de respirar ali parece costurar uma linha invisível entre passado e presente. O corredor que se revela no topo da escada é estreito, ladeado por colunas desgastadas que sustentam arcos altos e escuros, eternamente quietos. Você sente sob os dedos a aspereza da pedra, rugosa e fria, cada fissura uma cicatriz do tempo, contando histórias que ninguém ousa mais lembrar. O ar tem uma umidade que puxa o aroma de mofo e resina queimada, fundindo-se em algo duradouro, quase sufocante. Mas você persevera, o olhar fixo no caminho que se desdobra. À frente, na ponta dos pés, cada passo é medido, controlado. Você escuta um rangido distante, muito baixo para ser identificado claramente, uma vibração que surge da própria estrutura, como um suspiro imemorial. Seus sentidos saltam para o alerta total, antecipando uma ameaça que não tem forma, uma sombra imperceptível que se esconde nos limites da visão. O coração bate com uma lentidão agoniante, entrecortado por cada silêncio que cresce e se espalha no ar. Ao chegar a uma câmara mais ampla, seus olhos se acostumam gradualmente à escuridão, detectando formas indistintas e relíquias que repousam em silêncio. A textura das paredes ao redor parece mais áspera, como se a passagem do tempo tivesse tatuado ali uma história de peso. A luz tênue das tochas há muito consumidas deixa apenas vestígios do que antes brilhava, e o ambiente é preenchido por uma quietude sufocante que pesa sobre seus ombros cansados. Você sente o peso do tempo impregnado no ar, como se cada pedra carregasse um mandamento silencioso, um pedido ou talvez uma ameaça. Suas mãos roçam as superfícies com cuidado, sentindo a diferença entre o frio do mármore e a rugosidade da madeira envelhecida. O cheiro agora é uma mistura de terra e umidade que ecoa em suas narinas. Um lembrete constante da fragilidade do instante, do fio tênue entre o conhecido e o desconhecido.
De repente, um som suave, quase imperceptível, reverbera pela sala. Um clique discreto vindo do fundo da câmara, onde uma parede parece sólida, impenetrável. Você se move com uma lentidão quase ritualística para onde acredita ter vindo o ruído, o corpo tenso, absorvendo cada fragmento de silêncio. O brilho que você segurava parece responder a esse chamado. Seu metal fria e imutável reflete algo oculto na penumbra. Um relevo sutil esculpido nas pedras que até então estavam ocultas. O ar à sua volta parece se mudar, ganhando uma densidade estranhamente pesada, como se fosse o próprio peso de um segredo ancestral que se ameaça revelar. Você estende a mão para tocar o relevo. Seus dedos sentem o frio e a aspereza. As linhas desenhadas criando formas que se confundem entre símbolos sagrados e avisos esquecidos. O murmúrio do templo cresce em volume. Uma combinação inquietante de tradição e ameaça. A luz quase desaparece e por um breve momento você sente que o tempo se dobra ao seu redor, que o espaço ao seu redor se dobra e se expande. E então, uma súbita mudança provoca um arrepio profundo. O relevo se move, não com ruído, mas com uma suavidade tão estranha que parece desafiar a realidade. Uma passagem, até então oculta, começa a se abrir diante de seus olhos, revelando uma escada que desce para um abismo onde a luz não alcança. Seu peito se aperta, o coração golpeando, não apenas de medo, mas de uma consciência antiga, como se algo chamasse para dentro daquele poço de sombras, onde nada será como antes, e onde uma verdade inteira jaz silenciosa, esperando ser despertada. Você hesita por um momento, sentindo o convite implacável do desconhecido, e dá o próximo passo. Você desce, degrau a degrau, cada um teste silencioso para a vigília que acumula no corpo. A pedra fria e úmida contra a sola dos seus pés reclama atenção a cada toque, exigindo cuidado extremo para não quebrar o ritmo tênue que mantém a sua presença desperta e invisível. O odor misto do mofo e do incenso quase se dissolve na pesada atmosfera onde sombras parecem se esticar para lhe tocar, mas jamais o alcançam por completo. O ar não se move, respira restrito, aprisionado nas entranhas deste templo antigo. Seus dedos trêmulos encostam nas paredes, sentindo a aspereza e a irregularidade, como se a pedra guardasse marcas invisíveis, como nervuras de uma criatura petrificada que insiste em existir além do tempo. Você se apega a esses detalhes mínimos, os sulcos, as fissuras, como últimos pedaços de um mapa obscuro, um caminho na escuridão que não pode ser levado à frente pela pressa ou pela distração. Cada passo é uma decisão, uma pequena vitória contra o desejo de fugir para a segurança da luz tênue lá em cima. Seguindo pelo corredor, o som distante do clique reverbera em seu peito como um aviso contido. O silêncio que o envolve se complica com a expectativa. Uma frequência cativante que o segura, prende em sua teia quase inaudível. Você escuta o som do seu próprio fôlego se tornando mais deliberado, quase um ritual para não perturbar mais do que já foi mexido. O ar ao seu redor se adensa, carregado de energia antiga, como se o templo estivesse despertando para algo inominável, algo que não quer ser interrompido,
mas que ao mesmo tempo não pode se esconder. O relevo na parede, agora diante de você, salta com a pouca luz que escapa pelas frestas. A textura é profunda, as figuras gravadas são indecifráveis, uma mescla de símbolos que se entrelaçam como algas em silêncio submerso. Você estende a mão com uma atenção reverente, tocando as bordas, frias e ásperas. Parece sentir o eco dos anos se desprender suavemente daquele toque, como se o passado desejasse lhe contar um segredo sem palavras. O murmúrio do templo, quase um suspiro coletivo, parece ganhar força, e você percebe que o próprio ar que o cerca se move sutilmente, como uma promessa contida, uma expectativa que pesa como um manto quase invisível. Sem pressa, sua mão procura um ponto específico entre as figuras, uma depressão quase escondida na pedra que cede sob a sua pressão. Lentamente, o relevo se desloca, sem som, como se o próprio tempo tivesse congelado para que você pudesse ouvir o instante em que o muro se abre. Um corredor estreito se revela, engolindo a pouca luz e se estendendo para o que parece ser um abismo profundo, um mergulho para onde o olhar não alcança e onde apenas a coragem pode se seguir. Você hesita um instante, sentindo o peso do silêncio ao seu redor como se fosse uma massa tangível, mais densa que o ar que respirou até agora. Suas mãos repousam contra a parede aberta, a textura do mármore ainda friamente acolhedora ao toque, convidando-o a avançar, a cruzar o limiar entre o conhecido e o desconhecido. Cada passo é medido, lento, com a paciência de quem entende que cada movimento nesta jornada é um ato profundo de sobrevivência contra a sombra que habita ali. Enquanto o corredor se aprofunda, a resina do incenso é substituída por um cheiro mais brando, quase metálico, com um gosto sutilmente amargo que invade a garganta. O ar parece mais denso, cheio de um vapor invisível que se torna quase quente, como o fôlego contido de algo, esperando para despertar. Seus ouvidos captam o sussurro mais uma vez, um som que não cresce em volume, mas sim em presença, delicado e persistente, como uma canção ancestral sendo relembrada pelas paredes. Só você e a sombra da sua própria respiração descem ainda mais fundo. O contraste entre o frio da pedra e o peso do ar cria uma atmosfera de suspensão, onde cada pequeno ruído reverbera e se transforma no marcador do tempo que parece esticar-se indefinidamente. Seus pés deixam pegadas suaves num chão que guarda a poeira dos séculos, agora misturada a um leve barro úmido, pegajoso sob as solas, trazendo uma textura nova para a experiência que dura uma eternidade em segundos. Na escuridão do fundo do corredor, você sente um súbito arrepio que não vem do frio nem da umidade, mas de algo mais antigo e profundo. É a sensação de que não está só, que o templo guardou até este momento uma vigília silenciosa, e agora tudo está sendo revelado. Ao olhar para frente, a extensão parece terminar numa enorme porta de pedra, fechada, sem ferrolhos visíveis, mas imponente, como o último guardião de um segredo antigo. Sua mão toca a superfície da porta, fria e quase viva na textura. Diminutos sulcos percorrem-na, formas quase ilegíveis que se entrecruzam. Símbolos que sua mente não alcança a decifrar, mas que ressoam com uma energia familiar e indissolúvel. O ar ao seu redor muda,
ficando pesado. Um peso que parece querer empurrar você de volta. Mas o corpo resiste, curioso, desconfiado, mas firme. O silêncio se adensa. Não o silêncio vazio, mas aquele carregado de promessa e ameaça ao mesmo tempo. Então, um leve tremor percorre o chão sob seus pés, sutil como o bater de asas de uma ave desconhecida. Uma vibração que cresce lentamente, crescendo, fazendo o próprio ar vibrar ao redor da porta selada. Você sente seu coração pulsar forte, não com medo, com a mesma atenção reverente que o mantinha silencioso desde o início. Este momento carrega a urgência contida de quem sabe que ao abrir aquela porta, nada mais será como antes. Você coloca a mão na pedra, sentindo a ondulação invisível dessa energia antiga que se manifesta como um sussurro inaudível, uma melodia às vezes quase sentida nos ossos. A escuridão além da porta parece se mexer. Não uma sombra, mas um convite quase tangível, chamando para adentrar, para descobrir, para enfrentar o segredo que sempre esteve ali, preso entre os muros do templo e seu silêncio profundo. E quando seus dedos deslizam pela superfície, a pedra finalmente cede. Uma fenda estreita se abre, revelando a verdade guardada pela madrugada do templo. Um portal para um passado que não queria ser encontrado, mas que agora, inevitavelmente, o encontrou. Você desce com cuidado, sentindo cada degrau sob a sola dos pés, a pedra fria como um convite silencioso a desacelerar, a usar toda a paciência parada que ainda habita seu corpo cansado. O ar denso aperta sua garganta, pesado, com um toque de umidade e história que escorre lentamente entre as fendas da parede. Seus olhos se ajustam gradualmente à escuridão crescente, e as sombras ao redor parecem envolver você numa dança lenta e hipnótica, como folhas secas que caem no silêncio de um outono eterno. A mão que repousa na parede, tocando a superfície áspera da pedra, te traz um estranho conforto, um lembrete firme de que, apesar de todo o mistério, você está ancorado naquele instante, naquele espaço. O cheiro do mofo se mistura à pele quente que uma vez segurou relíquias douradas. Um odor pesado, antigo, que parece impregnar suas memórias mais profundas. Mesmo assim, há uma leveza que emerge daquele frio úmido, um pressentimento delicado que tenta segurar sua atenção, enquanto você avança lentamente, um passo de cada vez, cuidadosamente consciente do peso do vazio onde a luz não alcança. O corredor estreito se desdobra diante de você, envolto em um manto acinzentado de sombras que parece engolir o som de seus passos arrastados. Cada pisada reverbera com uma repetição quase monótona, como um ritmo ancestral que se repete sem interrupção. Você sente o eco se multiplicar entre as paredes, como se o templo respirasse. Por você, em sincronia lenta e compassada. O silêncio denso é cortado apenas por um sussurro sútil, uma vibração no ar, baixa e constante que parece atravessar o espaço entre o passado e o presente, conduzindo você para uma revelação que espera pacientemente. Seus dedos exploram os relevos das colunas que se alinham no corredor, sentindo as marcas de um tempo que já não pertence a este mundo. O toque é áspero, como a areia que teima em ficar entre as unhas, lembrando que tudo é passageiro, mesmo os segredos mais profundos. O murmúrio distante dos passos, agora quase imperceptível, reverbera dentro do seu corpo, e você percebe uma mudança sutil
na temperatura. Um frio que não vem da pedra, mas de algo invisível que oscila perto do limite da sua percepção. Você presta atenção ao som tênue, um clique irregular que rompe o silêncio como uma flecha de sombra atravessando o ar. O coração bate mais devagar, mas com peso. Não há pressa. Cada instante é esticado como o eco da canção mais antiga, aquela que mistura medo e fascínio. Seus olhos captam uma luz fraca adiante, um brilho que pulsa com vida própria, uma promessa velada de que há mais a ser compreendido, algo escondido entre as pedras gastas que você não pode simplesmente ignorar. Avançando com todos os sentidos alerta, você finalmente alcança uma câmara semicircular pouco iluminada, onde o aroma da resina queimada parece mais forte, pesado como um véu denso que repousa sobre cada superfície. O ar tem a textura de seda grossa, quase pegajosa, e você pode sentir as partículas se agitando na aura ao redor, tão lentas que contradizem a pressa que sua mente tenta impor. As paredes que o cercam carregam inscrições que parecem leves ao toque, mas pesadas com o significado de uma história secreta. Você cruza lentamente o espaço, cada passo levantando um pouco de poeira fina que cintila nos raios tênues de luz. Seus olhos passam pelas imagens antigas gravadas na pedra, objetos e símbolos que tentam, silenciosamente, contar uma narrativa perdida. A fragrância do incenso agora se mistura com a terra úmida, e você sente um arrepio que não sabe se é por frio ou pelo anúncio invisível de uma transformação iminente. Com a mão trêmula, você monta guarda ao redor da sala, atento a qualquer mudança que possa surgir do silêncio imenso. O som leve do seu próprio fôlego se torna uma companhia constante, um compasso que mantém você ancorado. Então, uma nova vibração estanca no ambiente, um som quase metálico, um sussurro longo que se infiltra pelas rachaduras do piso, como se o próprio templo estivesse se preparando para revelar o seu segredo mais guardado. Você se aproxima da parede onde o brilho misterioso apareceu antes, sentindo o magnetismo delicado dessa luz escondida contra a escuridão. As gravuras se destacam agora com maior nitidez, e sua mão desliza pela pedra, seguindo um caminho que parece se entregar somente a quem o procura com respeito. Ao pressionar uma reentrância quase invisível, a pedra se movimenta lentamente, desencadeando um rangilho abafado e reverberante como o despertar de uma criatura antiga. O corredor oculto se abre diante de você como uma ferida translúcida no tecido do tempo. Um ar completamente distinto se revela, carregado com um aroma metálico, quase elétrico, que dança nas narinas e provoca um frio profundo no peito. Os passos ressoam mais fortes, mas ainda assim abafados pelo manto denso. Você hesita apenas por um momento, sentindo a gravidade da decisão. Cada gesto seu é medido, cada respiração calculada para dominar o silêncio e a sombra que o envolvem. O chão úmido sob seus pés é um convite ao abandono lento das certezas e um mergulho profundo no desconhecido. Sussurros parecem nascer das paredes, sutilmente alargando a própria presença do templo. O tecido do tempo parece se distender, fazendo de cada instante uma eternidade fina, onde o passado espreita e observa. Quando você alcança o fim daquele corredor, uma porta de pedra maciça, intacta e imponente, surge diante de você. Sua superfície alterada traz símbolos que parecem pulsar lentamente,
revelando um segredo, aguardando pacientemente pelo seu toque. Você estende a mão e sente uma energia vibrante, uma pulsação quase viva que atravessa sua pele e se infiltra na alma. O chão treme, quase imperceptivelmente, enquanto a porta começa a abrir, desvelando uma escuridão onde nem mesmo o pressentimento ousa penetrar. Um convite sem voz é lançado, um chamado expandido pelo silêncio do templo, e você sente, como nunca antes, que está prestes a cruzar um limiar irreversível, a atravessar uma sombra que não soltará seu passo. Antes que você possa dar o próximo movimento, a penumbra à sua frente se movimenta lentamente, sussurrando o início de uma nova verdade. Uma verdade que espera, paciente e implacável, por ser descoberta no capítulo que está por vir. Sua mão se afunda na superfície da pedra, enquanto a fenda se abre lentamente, revelando o convite escuro para o desconhecido. O ar que surge é denso, carregado de uma umidade antiga que envolve o peito num abraço gelado, e cada respiração torna-se um esforço consciente para manter a calma. Seus pés tocam o primeiro degrau, o frio da pedra reptando para dentro da pele, e você sente o eco tênue da sua presença como um sussurro eterno entre as paredes estreitas. O corredor subterrâneo se comporta como um túnel do tempo, onde o silêncio é denso, mas não vazio, preenchido por uma vibração baixa, quase imperceptível, que ressoa junto com o ritmo pausado dos seus passos. Cada passo é uma decisão prolongada. Plantar o pé devagar, sentir a resistência da aspereza, o leve deslizar da poeira sob a sola, antes de confirmar o movimento. O ar parece mais pesado à medida que você avança, como se os muros tivessem engolido o tempo para soltá-lo. Só agora, com um sussurro que quase se torna uma voz, você percebe um cheiro novo no ar, um toque metálico sutil acompanhando o já conhecido odor de umidade e pedra. A presença invisível, quase palpável, que você sentiu antes, parece ganhar consistência. Não algo que se vê, mas que se sente, como um peso delicado pousado sobre os ombros. A mão afaga a parede próxima, sentindo a aspereza e as fissuras. Seus dedos pousando nas marcas que parecem correr como veias de um grande corpo petrificado. O corredor se alarga diante de você, formando uma câmara baixa, onde o silêncio é ainda mais espesso, quase sólido. A luz que vira de seu pulso tremula, lançando sombras longas e hesitantes nas paredes carcomidas. O ar ali é tão quieto que o som do seu próprio fôlego e da leve batida do coração parece lançar ondas que se espalham pelo recinto. Ali não é apenas silêncio, é a ausência de tudo que o mundo acima conhecia. Um esconderijo esquecido pelo tempo. Você sente a textura do chão diferente, mais lisa e fria, como se tivesse sido polida por anos de passagens silenciosas. O cheiro do mofo e da resina fica mais forte, misturado a uma fragrância amarga que toca a garganta com um toque de perigo não nomeado. É como se o próprio ar levasse consigo a história daquele lugar. Pesada, comprimida, a promessa de segredos enterrados sob camadas de silêncio e esquecimento. Cada passo seu é medido, intencional, quase um ritual repetido até o infinito.
avança com a consciência do peso do silêncio que o segue, daqueles ecos invisíveis que acompanham seu movimento. A sensação de estar sendo observado. Cresce sem forma, sem som. Um horror contido, atado a algo que só a intensidade do templo poderia cultivar. O frio sobe à espinha, não como um medo comum, mas uma visão tênue de uma revelação que promete transformar a calma em um novo começo. No centro da câmara, sua luz revela um altar antigo, esculpido numa pedra diferente, negra e brilhante, coberta de inscrições gastas que você reconhece vagamente dos hieróglifos espalhados pelos corredores. Porém, com detalhes mais sinistros, como se a própria pedra guardasse um segredo sombrio. Você se aproxima devagar, sentindo o ar ficando mais denso, os olhos fixos no altar que ganha vida na penumbra da sua luz trêmula. Sua pele arrepia ao tocares as inscrições, frias e ásperas, o relevo das formas contando histórias silenciosas de poder, temor e rituais esquecidos. A respiração se mantém lenta, controlada. Cada inspiração uma âncora contra a ansiedade que insiste em crescer. Você sente o pulso da pedra vibrar sob as pontas dos dedos. Uma vibração soturna e sutil que parece emanar do coração do altar. Uma pulsação ininterrupta que é ao mesmo tempo reconfortante e intimidante. O silêncio muda. Um som mínimo surge atrás de você, um eco forte e prolongado, fruto de alguma movimentação nas profundezas da câmara. Seu corpo se vira lentamente, atenção concentrada nos músculos enquanto o som se repete, ritmado, como um elemento vivo que se mistura à atmosfera sufocante. Você aguarda, imóvel, sentindo a respiração suspensa, o batimento do coração reforçado no peito, a respiração quase ininterrupta que preenche o espaço entre o medo e a coragem. Ao olhar novamente para o altar, você nota que abaixo de uma inscrição central, uma pedra parece ligeiramente mais levantada. Passa a mão por ali com cuidado extremo, e ela cede lentamente, abrindo mais uma passagem, estreita, escura, incitando um mergulho ainda mais profundo na escuridão ancestral. Um cheiro de terra molhada e metal fresco escapa da abertura, misturado a uma fragrância quase esquecida, antiga demais para ter nome. Você hesita por um instante. O peso do templo, a exaustão da jornada, o mistério acumulado ao longo do caminho, tudo pesa junto no momento. A escuridão convida, chama com uma suavidade quase imperceptível, prometendo revelar aquilo que por tanto tempo ficou oculto. E dentro de você, a consciência dessa escolha parece ressoar alto. Ao avançar, nada será como antes. O ar está parado, e um instante suspenso entre o passado esquecido e o futuro indisfarçável. E então, quando a decisão é tomada, uma sombra se move silenciosa na penumbra da passarela do corredor. Lenta, indecisa, como se também ela aguardasse seu próximo passo para se revelar por completo. Você hesita na borda da penumbra, o ar pesado envolvendo seu corpo numa compressão quase física. O leve respirar do templo parece um sussurro distante, agora abafado pelo peso daquela passagem que se recusa a ficar oculta. Seus dedos permanecem em contato com a pedra fria da porta,
sentindo a energia densa que emana dali, uma mistura de umidade, tempo estagnado e um segredo que pulsa como uma vida silenciosa. O corredor que se abriu é um convite estrangeiro, sombrio e lento, como uma promessa que exige paciência para ser cumprida. Cada passo que você dá faz o frio penetrar mais fundo. A textura lisinha do mármore sob seus pés exige cuidado e a rodagem. O ar parece se arrastar, impedindo qualquer fuga da sua atenção. O sussurro do próprio templo cresce sutilmente, uma reverberação quase musical que guia seus sentidos para o além da escuridão. Você sente na pele o arrepio de ventos que não chegam, uma vibração que treme no limite do ouvido, como um cântico ancestral guardado nas sombras. As paredes, vazias e opressivas, absorvem sua luz e devolvem apenas o reflexo trêmulo da sua lanterna rente ao chão. Cheiro de mofo intenso, misturado com gosto metálico invisível no ar, perfura sua garganta, uma incumbência do silêncio, uma marca do que não deveria estar ali, mas que existe. Você continua, alheio à exaustão que teima em puxar sua carne para trás, ancorando seu corpo à segurança perdida tempos atrás. Chega uma clareira inesperada, um salão amplo, oculto dos olhos do dia, onde o ar parece ainda mais denso e carregado. As colunas enormes que sustentam o teto arqueado são vermelhas e negras, como resquícios de uma pintura desbotada pelo tempo, e cada uma delas exala um calor discreto, estranho, como se guardassem uma memória incandescente. O silêncio se dobra aqui, quase palpável, embalando seus sentidos entre o frio da pedra e o calor enterrado na matéria. No centro do salão repousa um pedestal, esculpido cuidadosamente em pedra branca avermelhada, coberto por símbolos que você não reconhece, mas que cruzam sua visão com um magnetismo indizível. A superfície está lisa, polida, e você sente um impulso profundo para estender a mão e tocar. Embora um eco sutil, como um sussurro reprimido, lhe peça cautela silenciosa. O ar ao redor parece tremer, não em ruído, mas em presença, como se o monumento respirasse com uma alma própria e calculada. Você aproxima a mão, cada músculo tenso, cada pequena contração do corpo, um rito de passagem. O calor da pedra surpreende sua pele fria, um convite quase erótico para deixar-se levar pelo toque, pelo contato direto com a história, que ainda pulsa naquelas formas. Ainda assim o medo não desaparece. Ele se torna parte da experiência, uma sombra que dança em volta da sua coragem contida, lembrando que nem tudo que brilha é abrigo. Assim que seus dedos roçam a superfície, um pulsar começa no tecido do ar. Não um som, mas uma sensação vibrante que atravessa o peito e explode lentamente pelo corpo. A luz vacila, as sombras se alongam e seu coração bate num ritual compassado com aquela vibração crescente. Você sente seu próprio pulso se alinhando ao ritmo invisível, uma dança quase imperceptível entre a matéria e o vazio que o cerca. Pouco a pouco, do pedestal, emerge um brilho fosco, tênue, que se espalha pela sala como uma neblina dourada e silenciosa. É um reflexo que não perturba, uma luz que conforta e alerta ao mesmo tempo, preenchendo o espaço vazado
com uma energia que você reconhece. É o chamado do desconhecido, a promessa do segredo que aquela pedra guarda há séculos. A atmosfera é um manto calmo, mas tenso, que envolve seu corpo cansado, mantendo cada músculo atento, apesar do cansaço que pressiona suas articulações. Você observa, hipnotizado, a luz ondulando lenta e firme, como se respirasse, enquanto um silêncio ainda mais profundo se instala, diferente, carregado de expectativa. O aroma do incenso envolvendo o ar torna-se mais forte e ao mesmo tempo uma dualidade que confunde a realidade, como se o tempo tivesse se tornado maleável. Sua única certeza, a fluidez da respiração pausada entre uma cena e outra. Sua pele sente a textura fria do chão, misturada à vibração quase imperceptível que o rodeia. Então, uma sombra se move, silenciosa e ágil, não projetada por luz alguma, mas nascida da própria matéria da escuridão ao seu lado. Você pisa devagar para trás, sem virar o corpo. Sabe que a observação é mais forte que qualquer ação precipitada e que a verdadeira batalha está na capacidade de permanecer imóvel e atento. O suspiro do tempo se torna mais denso e essa aparição tão fugaz quanto o pensamento parece um sussurro que atravessa seu corpo inteiro. A sombra, opaca e sem contorno fixo, desliza lentamente pelo chão, mantendo sua forma ambígua, mas ligada. Ao que você sente estar vivo naquele espaço, você faz a escolha difícil de seguir adiante. O peso da curiosidade atado ao medo que se espalha pelo seu peito como um óleo espesso. Cada passo, cada respiração, uma confirmação silenciosa de que não há retorno fácil. A sua jornada está apenas começando. Ao alcançar a extremidade do salão, seus olhos são atraídos por um fragmento, um pedaço de tecido antigo entre as pedras, e pulsa uma tonalidade vermelha e negra que ecoa o calor das colunas. Quase respirar. Um lembrete de que o templo guarda seus segredos de maneira viva, tão ativa quanto as histórias que as pedras sussurram. E no momento em que você estende a mão para tocar esse vestígio, o ar treme com uma força súbita e contida, um presságio de que algo mais profundo e inevitável irá surgir, pronto para se revelar no capítulo que virá. Você avança com cautela pelo corredor, os passos lentos ressoando entre as vigas antigas, cada som se desdobrando em ecos prolongados que brincam nas superfícies irregulares das pedras gastas. O ar ali é denso, carregado por uma umidade que prende as partículas invisíveis, fazendo o silêncio parecer sólido, quase palpável. A luz da lanterna se arrasta pela penumbra. 100 passes. 100 passes, revelando manchas úmidas nas paredes, como dedos esquecidos do tempo, e você sente o frio se infiltrar sob a pele, subindo em rajadas frias que apertam o peito com uma pressão sutil. Seus dedos deslizam por relevos que guardam a memória ancestral do lugar, traços ásperos, finos e profundos, enquanto você tenta desvendar a linguagem muda das pedras. O cheiro persistente de terra molhada mistura-se com o aroma râncio de resina queimando, uma mistura que penetra as narinas, envolvendo você em um abraço, ao mesmo tempo acolhedor e inquietante. Cada inspiração parece puxar um pouco mais da história enterrada sob aquele teto arqueado, e você se aquece levemente
no calor das memórias que pairam ali, suspensas no ar silencioso. Enquanto caminha, o som indistinto de seu próprio fôlego se une ao murmúrio distante, quase como uma canção rouca ecoando de algum lugar oculto. A parede direita exibe uma fissura discreta, onde a pedra parece ceder sutilmente, como se esconder um segredo antigo. Seus olhos seguem a trilha daquele sulco, iluminando o caminho com cuidado excessivo, como se cada centímetro escurecido pudesse engoli-lo. Seu coração marca um ritmo mais lento, cada batida reverberando contra o peito numa cadência calculada, quase como se o próprio templo estivesse sincronizando sua respiração à sua. Quando você se detém diante da fissura, a lanterna tremula e a luz se divide em pequenos feixes sobre o mármore úmido. Suas mãos alcançam a superfície fria e áspera da parede, um contato firme e deliberado, sentindo a textura viva, absolutamente real e ainda assim um pouco destoante. O ar atrás de você parece retraído, um silêncio envolvente que cria uma pressão quase sólida nos seus ombros. Você pressiona os dedos contra um ponto mais suave, um recesso quase invisível que cede sob o toque, em um movimento lento, como se fosse feita de água espessa. O corredor se expande lentamente, revelando uma câmara baixa e circular, suas paredes curvadas cobertas por inscrições irregulares, que o tempo não conseguiu apagar por completo. Fragmentos de histórias perdidas no conjunto de símbolos, chamados de odores. Esquecidos, perseguem o ar pesado e quase imóvel. A fragrância agora se torna mais complexa. Um giro preparado da terra, misturado ao leve perfume azedo da ferrugem, como aço molhado à espera, aguardando. Você avança em passos medidos, sentindo o peso do universo em cada som abafado. No centro, um altar imenso, alongado e negro, repousa em majestade silenciosa. Suas inscrições mais agressivas e angulosas que as dos corredores parecem emitir uma energia contida, quase palpável. Você sente o calor sutil que emana do altar, não de fogo, mas de uma presença que aquece a atmosfera sufocante. A superfície é surpreendentemente lisa, como vidro polido, e o toque revela um frio paradoxal, uma inversão que confunde a sensação. Por um instante, tudo parece flutuar entre luz e sombra. Um leve sopro atravessa a sala, dispersando a fumaça imóvel do incenso, e o ar se enche de pequenos fragmentos cintilantes, poeira levada pela corrente, como se estrelas caíssem devagar na atmosfera tênue. Você sente seu corpo absorvendo esse instante fugaz, como um descanso delicado em meio à tensão crescente. A respiração volta a ser lenta, um balé tranquilo que se dissolve entre as paredes de pedra, e seu olhar repousa nos detalhes finos esculpidos na borda do altar. Uma figura indistinta de um animal místico, um guardião silencioso. Mas a calma logo se dissipa, sutilmente, sem pressa. Um som metálico quase inaudível cruza o espaço, um estalo vindo da base do pedestal que obriga seu corpo a se erguer com cuidado absoluto. O silêncio se fragmenta levemente, e você percebe a vibração que cresce na sala como uma onda silenciosa, derramando-se nas bordas da realidade. O altar começa a emitir um brilho fosco, amarelo pálido, como uma luz capturada sob a superfície do mármore, movendo-se lentamente, pulsando timidamente,
Você dá um passo mais perto, a sensação de frio agora se misturando a uma inquietude primitiva, um chamado ancestral que se infiltra no seu sangue. A luz envolve as inscrições, destacando formas que antes pareciam aleatórias, agora se alinhando em uma narrativa muda, desenhando símbolos de passagem e transformação. O ar se espessa, tornando cada movimento uma luta delicada contra a inércia do espaço. De repente, um som distante, bastante semelhante a um sussurro abafado, se eleva junto com o brilho, crescendo sem jamais se tornar um ruído completo. O murmúrio se replica entre as paredes, uma melodia fragmentada que parece chamar por algo, ou alguém, ainda oculto. O sussurro lhe envolve, e seu peito se aperta com o peso dessa invocação silenciosa, como se uma voz ancestral o tensionasse, seduzisse para dentro de um segredo imenso. Você observa o altar com atenção renovada, os dedos estendidos para tocar novamente as inscrições, quando percebe no canto da visão um movimento quase imperceptível, como se a sombra atrás da luz fosse um gesto, uma curva, um convite tecido na penumbra que rodeia. A temperatura cai um pouco mais. O ar parece se condensar, enquanto o brilho ganha força, queimando suavemente, prometendo revelar tanto quanto esconder. Tomado pela necessidade inevitável, você avança uma mão trêmula para repousar sobre o altar, e a superfície responde ao toque como se fosse viva, vibrando, pulsando, respirando sob sua pele, transmitindo uma energia antiga e quase indecifrável. A luz se intensifica e uma passagem se revela, uma fenda estreita, abrindo um caminho direto para as profundezas do desconhecido. Seus olhos se fixam naquele portal, a promessa imensa do que está por vir, e seu corpo sente cada grão de areia do tempo escorrer lento, como a última linha entre o passado revelado e o futuro que o aguarda. E enquanto você hesita, o eco silencioso de uma voz esquecida preenche a sala, sutil e insistente, trazida pelo sopro do templo, convidando-o a cruzar a sombra do que resta, para que a verdade finalmente desperte no próximo passo. O silêncio que agora envolve o templo é diferente, não mais uma prisão pesada, mas uma calmaria densa que preenche o espaço com uma promessa de descanso. Sua respiração se acalma, devagar, seguindo o ritmo que o templo ensina, aquele compasso ancestral entre as pedras frias e as sombras leves que ainda brincam nas paredes gastas. A porta de pedra, que minutos antes parecia um guardião implacável, agora se fecha atrás de você com um sussurro discreto, deixando para trás o mistério que acaba de revelar seu segredo. Cada passo no corredor subterrâneo demora um pouco mais, como se a própria escuridão soubesse que a jornada está no fim e decidisse estender o momento, criando uma reverência silenciosa. O ar, antes espesso, perde parte desse peso e um frescor suave começa a tocar seus pulmões, como se o templo liberasse uma última lufada de vida antes de se recolher à história. No altar negro, o brilho amarelo tênue desvanece lentamente, suas pulsações se tornando mais suaves até entregar-se ao repouso que tudo encerra. Você sente sob os dedos o final daquela energia intensa, uma vibração sutil, agora transformada em silêncio, como o último suspiro de um ritual que chegou ao seu desfecho. As inscrições, aquelas marcas que tanto desafiaram sua compreensão, parecem sussurrar um adeus tranquilo,
um convite à paz que se instala definitivamente no recinto. O som do seu próprio fôlego é agora uma melodia calma. As sombras se amontoam em formas suaves, diferentes do início, como se o templo tivesse aberto mão da tensão para se tornar um espaço de acolhimento. O ar úmido mistura-se ao aroma distante do incenso que ainda persiste, mas transformado em uma nota doce e leve, suavizando o ambiente. Você avança, sentindo a pedra fria contra a palma da mão, percorrendo as cicatrizes do tempo com uma reverência quase infantil, uma aceitação serena do que foi desvelado. Não há pressa para subir, para escapar daquela curva que separa o mistério do mundo. Lá em cima, a pausa é feita com profundidade. O silêncio internalizado como o abraço final desse lugar antigo e agora, de alguma forma, amigo. Lá fora a luz da manhã invade o templo, branca, morna, trazendo um contraste delicado com a penumbra que você deixa para trás. O calor do sol toca a pele, despertando uma sensação de renascimento discreto, como as primeiras notas de uma canção que celebra a renovação. Você sente o peso do ritual sendo liberado, aquele cansaço antigo transformado em leveza, como se tivesse largado um fardo invisível. Os corredores se abrem para o deserto, onde o vento, menos cortante que antes, sopra suave e constante. A areia sob seus pés parece acolhedora, menos implacável, uma cama natural que convida a repousar. O ar seco mistura-se a um aroma de flores distantes, trazendo um novo respiro, um frescor puro que se espalha e encontra morada no peito. Você olha para trás apenas uma vez, uma última vez para o templo. Uma construção feita de silêncio, pedras e segredos guardados sob camadas de tempo. Ali dentro, tudo que era medo ou incerteza se dissolveu, dando lugar a um equilíbrio sólido, silencioso, que agora veste as suas costas como uma capa leve. O mistério foi enfrentado, a verdade acolhida e deixada repousar. Caminhando para longe, sente a serenidade crescendo a cada passo. Uma calma que não é apenas ausência de barulho, mas presença de algo maior. A jornada subterrânea pelo desconhecido tornou-se uma história encerrada. Uma linha traçada entre o passado e o presente, onde o que foi oculto agora brilha suavemente no centro da memória. O sol se posiciona mais alto, aquecendo o deserto, e o ar torna-se uma carícia morna que abraça o seu corpo. Você expira fundo, permite-se relaxar, deixando o momento preencher cada espaço oco que o silêncio da noite enterrava. A exaustão que acompanhava a rotina caiu como uma folha seca, dissolvendo-se em paz e sombra acolhedora. Ao longe, o som dos ventos parece se misturar àquele cântico distante dos sacerdotes que você ouviu no início. Um eco, agora suave, quase uma canção para embalar. Um lembrete tênue de que, mesmo quando o segredo se revela, a história continua, mas de uma forma nova, com uma calmaria que aquece o coração cansado. Seu corpo encontra o ritmo tranquilo daquele deserto renovado. O pulso desacelera. A mente mergulha num lago de serenidade onde os detalhes se desfazem em imagens suaves. Você se permite um momento para a gratidão silenciosa, não por respostas fáceis, mas pelo encontro, pelo caminho percorrido e pelo repouso conquistado. E assim, a jornada que começou no peso do silêncio
torna-se finalmente um sussurro que embala. Você se afunda naquele abraço antigo do templo, que agora repousa silencioso. Um guardião eterno das memórias e segredos que o tempo respeitou e devolveu em paz. Feche os olhos lentamente, sentindo a areia macia sob seus pés e o sol morno sobre a pele. Respire o ar do deserto, que se transforma em um sonho tranquilo. O passado e o presente se dobram num espaço onde nada mais precisa ser dito, onde a história vira descanso e o descanso vira sono, leve, sereno e profundo. Que esta noite seja o seu refúgio e que as sombras da antiguidade lhe embalem com a calma imortal do templo de Akhenaton,